Fala galera, tudo beleza? Eu espero aí que todos estejam bem. Vem chegando então, professor Davi na área, junto com vocês aí na nossa playlist sobre gravitação, né, professor? Isso, essa é a aula de número 2, moçada. Eu vou deixar um card aqui em cima, caso você tenha digitado aí, por acaso, digitei aqui, mas a primeira lei de Kepler, apareceu esse vídeo, coisa e tal, vai me ajudar? Vai! Mas recomendo muito que você comece pela aula de número 1, porque começando por lá, vai fazer muito mais sentido tudo que você vai ver aqui agora. Vai ser só um pouco de mais do mesmo, né, professor? Isso, começa por lá, tá legal? Bom, hoje então a gente vai falar da primeira lei de Kepler, aula de número 2, só a primeira lei, professor? Isso, eu vou explicar para vocês, vou fazer algumas conexões com o que eu tinha falado na primeira aula, tá legal? E depois praticar, professor, isso, vamos lá. A primeira lei de Kepler também pode ser chamada de lei das órbitas, então primeira lei de Kepler ou lei das órbitas, tudo bem, né, professor? Isso, meu livro tá assim, beleza, meu livro tem os dois, ótimo também, tá? Tomando-se como referencial o Sol, cada planeta percorre uma órbita elíptica. Então, por isso que eu falei para vocês verem, sei que é chato ficar repetindo isso, né? A aula de número 1, que a gente desenhou uma elipse junto, não foi? Expliquei tudo direitinho. Então, é uma órbita elíptica. Perceba que a primeira lei de Kepler não exclui, tá? Não exclui. Presta atenção no que eu vou falar agora, que é sutil. Tomando-se como referencial o Sol, cada planeta percorre uma órbita elíptica. Professor Davi, cara, em algum momento a lei de Kepler diz que é proibido a órbita ser circular? Não. Que não pode ser circular? Não. Ela exclui essa possibilidade? Não. Cuidado com questões, com pegadinhas, que querem, sabe, professor, quer acabar comigo, não é isso, não. Tá legal? Cuidado. Não exclui essa possibilidade, né, professor? Não, não exclui. Pode ser circular? Pode. Na verdade, no caso dos planetas, né, elas são, a elipse, conforme eu estava explicando para vocês, né? A elipse ela tem uma excentricidade muito pequena, né, professor? Isso, é quase circular, cara. Isso aqui tá super exagerado, só para vocês entenderem, tá? É quase circular. Então, a primeira lei de Kepler, ou a lei das órbitas, diz que as órbitas são elípticas, não precisa ser, não exclui a possibilidade de ser um círculo, porque seria um caso particular de uma elipse, né, que só tem um foco, tá ok? Onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, o Sol, toda elipse tem dois focos, né? E o Sol vai ocupar, não fica em qualquer posição não, né, pessoal? Não, ele vai ficar ali porque eu tô com vontade que seja ali. Não, para com isso. Ele ocupa um dos focos da elipse, tá legal? Então tá aqui o nosso planeta, tá ali, né, dando uma volta em torno do Sol. E a gente tem aqui o ponto A' e o ponto A. O ponto A tá bem próximo do Sol, está perto do Sol, e o ponto A' é o ponto mais afastado daquele foco ali, né, professor? Isso, afastado do Sol. Perto do Sol, próximo, P de perto, né, professor? Isso, o ponto da órbita do planeta mais próximo, P de perto, P de próximo do Sol. A é denominado periélio. Então começa com P, fica fácil de gravar. Hélio significa Sol. E peri, próximo, né, professor? Perto, isso, perto do Sol, periélio, não tem como confundir. E afastado do Sol, professor, começa com A, né? Isso, afastado, afélio, AF também, não tem como confundir. Hélio, Sol, afastado, afélio, é o ponto mais afastado, né, professor? Isso, então, a órbita é elíptica, ela não tem uma excentricidade. Quer ver uma coisa curiosa? Se por um acaso ela fosse, tipo, aquela elipse assim, professor, bem achatada mesmo, né, cara? Tipo, tá nesse desenho aí, com a excentricidade realmente grande. A gente não ia ver o Sol sempre do mesmo tamanho, não, né, professor? Não. Quando a gente estivesse ali no periélio, pertinho dele, o Sol pareceria maior, e quando a gente estivesse no afélio, bem mais distante, ele pareceria menor. Pegou a visão? E normalmente, professor, desde que os astrônomos olham para os céus e tal, ele parece sempre do mesmo tamanho. Sim. Porque essa coisa não é tão achatada, essa excentricidade se aproxima de um círculo. É possível fazer diversos, principalmente a nível de ensino médio, tá? Com boas aproximações, a gente consegue fazer cálculos utilizando não uma elipse, mas um círculo, e funciona do mesmo jeito, com certeza. Tá legal? Bom, teu professor vai cobrar isso, tá? Teu concurso vai cobrar isso. Que ponto é esse? É o periélio, professor. Que ponto é aquele lá? É o afélio da vesícula? Tá? Afastado, afélio, próximo, perto, periélio. O raio médio da órbita do planeta é R, é o raio médio da órbita do planeta, vai ser a distância mínima mais a distância máxima, é uma média aritmética, né? Distância mínima mais distância máxima dividido por 2. Ou seja, qual é a distância mínima? É a distância, nesse caso, né, do nosso Sol,
Isso aqui, pessoal, nesse caso, é um Sol e um planeta. Poderia, professor, ser um planeta e um satélite? Pode. Pode ser um planeta e a Lua? Pode. Pode ser um satélite da Vivo? Pode. Satélite artificial da Claro? Pode. Tá legal? De qualquer operador de GPS, tá bom? Então, esse comportamento das leis de Kepler não é exclusivo do nosso sistema solar. Não, né, professor? Não. E também não é exclusivo do Sol e o planeta. Não, pode ser planetas e satélites, tá? Um corpo de grande massa e outros corpos de massas menores circulando esse corpo de grande massa. É uma lei que serve para o universo, né, professor? Isso, tá? São leis que servem para o universo. Então a distância mínima aqui vai ser desse foco até o ponto mais próximo e desse foco até o ponto mais distante. É a distância máxima. Então, distância mínima, distância máxima. Soma as duas e divido por 2. Não é difícil perceber que... Eu escrevi isso, cara? Sim, escrevi. Ou seja, é o semi-eixo maior da elipse. Não é difícil perceber que isso aqui é o semi-eixo maior da elipse. Ou seja, a gente tem aqui, olha, finge, tá? Finge que aqui, tudo isso aqui. Desse ponto até esse vale 10, tá? Daqui para cá vale 10, professor. Isso. Esse cotoquinho aqui vale 2, beleza. E esse aqui vale 8, sim. 2 mais 8, 10, né, professor? Tudo vale 10, né? Então, se eu digo que aqui é 2, aqui é 8. Beleza. Agora faz isso aqui, ó. Raio médio. 2 mais 8 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5, professor. Isso, então a metade aqui é 5 para cada lado. Se tudo é 10, daqui para lá é 5, daqui para cá é 5. Ou seja, desse meio para cá é 5. Isso é chamado, pessoal, do meio para cá ou do meio para lá, tá? Isso é chamado de semi-eixo maior, né? Então esse aqui é o semi-eixo maior, tem um semi-eixo menor também. Seria esse aqui, né? Isso. Tá bom? Então vai ser, se quando a gente estiver ali vendo a terceira lei, tá? Começar a aparecer, o raio médio é tanto. Professor Davi, cara, eu já sei que se trata disso. Sim, o semi-eixo maior é tanto, é o raio médio. Sim. Tá legal? Anota isso aí, senão você vai esquecer, eu tenho certeza. Tá bom? Já tem aqui o primeiro exemplo. Antes da gente ver o primeiro exemplo, deixa eu só falar aqui da velocidade. A gente sabe, né, que os planetas, né, acho que eu frisei bastante isso na aula 1, né? Os planetas não têm a velocidade constante o tempo todo, né, professor? Não, essa velocidade varia, essa velocidade linear, essa velocidade dos planetas, ela varia, né, professor? Isso, aqui a velocidade vai ser mínima, teu concurso vai cobrar isso, teu professor vai cobrar isso, onde a velocidade é mínima, onde ela é máxima. Então, mínima quando a gente está mais afastado, no afélio, máxima quando a gente está no periélio. Se eu vou daqui para lá, a velocidade está aumentando, movimento acelerado. Quando eu volto, a velocidade está diminuindo, movimento retardado, né, professor? Isso, por isso que aqui é mínima e por isso que lá é máxima. A variação não é muito grande, mas ela existe. Tá legal? Bom, agora a gente vai praticar, né, professor? Isso, vamos praticar. O exemplo de número 1 já está aqui, daqui a pouco eu saio, vocês printam para a gente mandar a bala aí. Adotando o Sol como referencial, aponte a alternativa que condiz com a primeira lei de Kepler da gravitação, ou seja, com a lei das órbitas, né, professor? Isso, aí você tem que tirar tudo, já começa a tirar tudo da cachola. Professor, as órbitas são elípticas. Avisei, cara, as órbitas, isso não exclui a possibilidade das órbitas serem circulares. Além disso, tem um ponto que é chamado de perto ou de afastado, né? Isso, periélio, afélio. Num determinado ponto a velocidade é máxima, no outro ela não é tão menor, isso ela é mínima. E assim, num movimento acelerado é quando eu estou indo da velocidade mínima para a máxima, quando eu volto o movimento é retardado. Isso tudo você já desembrulha da tua mente na primeira lei, tá? Que mais? Letra A. As órbitas planetárias são quaisquer curvas. Não, qualquer não. Aí também já é desde que fechadas. Aí, professor, você já quer esculhambar o bagulho, né? Não, qualquer curva não. Pode ser uma elipse, tá? Ou pode ser um caso particular de elipse, que a excentricidade é tão pequena que vira um círculo, né, professor? Isso, mas fora isso, então qualquer curva não, né, professor? Não, vai lá, né? Assim, antes de eu apagar, eu acho, pessoal, eu acho... O que acontece? Pô, cara, eu acho que aqui não tem... o que acontece? Na data que eu tô fazendo esse vídeo, eu tenho 45 anos, cara. Então, assim, muita coisa que eu aprendi quando eu era criança, né, antes da reforma ortográfica e tal, acho que foram 2. Pô, cara, até hoje eu faço. Então, assim,
Outro dia eu tava até foi até no meu canal de matemática, o pessoal, pô, mas essa palavra aí não tem hífen não sei o que, a pessoa não sabe escrever direito. Cara, as crianças que nascem agora já nascem com essa nova, né, forma de escrever. Não tem acento mais em ideia, embora eu ainda bote, né? Mas, enfim, tô falando isso só para vocês não repararem. Eu fico até pensando às vezes, cara, pô, a aula devia estar uma merda, né? Porque, pô, passei 30 minutos falando, o cara tá reparando se eu escrevi semi-eixo com if ou sem if. Mas, enfim, eu acho que não tem mais não. Vai, printa aí vocês aí, vai lá. É isso, moçada, nossa questão de número 2 já tá aqui, né? O finalzinho da 1. Vamos ver qual é a correta, tá legal? E depois a gente faz mais uma, são 3 questões que eu trago pra gente hoje. Vamos lá. Na letra B tá escrito que as órbitas planetárias são necessariamente circulares. Na letra C, as órbitas planetárias não podem ser circulares. E na letra D, as órbitas planetárias são elípticas com o Sol ocupando um de seus focos. Qual que a gente vai marcar? Responde aí pra mim. Ei, professor Davi, a letra D, né? Não é. A letra B de bola tá errada quando ela afirma que são necessariamente circulares. Não, né, professor? Não exclui a possibilidade. A primeira lei de Kepler não exclui essa possibilidade. Mas não são circulares, muito menos necessariamente. Não. As órbitas planetárias não podem sim. Por último, tá certinho, são elípticas, sim, são. Com o Sol ocupando um dos focos, com certeza, tá? 2. A figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas. Beleza. Então, acho que ficou bem no limite aqui, mas enfim, dá pra ver aqui, né? Que tem o Sol, uma órbita menor, depois vem outra e depois a maiorzona aqui, certo? O de Urano, N de Netuno e aqui esse objeto celeste que foi descoberto em 1996, na década de 90, né? Analise as afirmativas a seguir. 1. Essas órbitas são elípticas. Sim, são. Estando o Sol em um dos seus... Sim. Em um dos seus focos, né? Verdade. 2. Os 3 astros executam movimento uniforme em torno do Sol. Aí não, né, professor? Não tem como o movimento ser uniforme não, né, cara? Não. Se eu tenho periélio e afélio, ponto próximo, ponto afastado, e eu falei para vocês que no ponto próximo a velocidade é máxima e aqui a velocidade é mínima, cara, não tem como o movimento ser uniforme, né, professor? Não. Hora é acelerado, hora é retardado. Falso. Por último, então a gente já sabe que a 1 tá certa, a 2 é falsa. Beleza. Então essa tá fora e esta tá fora também. Dos astros representados, Urano tem o menor raio médio. Urano é o que tem a menor órbita, né? Quando eu pegar aqui distância mínima, distância máxima, somar, tirar a média e dividir por 2, vai dar um valor menor do que das outras, né, professor? Isso, embora eu não tenha valores aqui, fica fácil perceber através da figura que quem tem a menor órbita vai ter o menor raio médio, né, professor? Isso, vai ter o menor raio médio e vai completar a volta mais rápido também, sabe? Então aqui, beleza, 1 e 3, né? Isso, 1 e 3 é o nosso gabarito. Vê se você quer printar aí, pra gente fazer a última questão, que vai ser de cálculo. Perfeito, moçada. Vem pra cá então, nossa última questão já tá aqui. E ela diz assim, um cometa em torno do Sol tem órbita elíptica, tal que a distância mínima, o periélio, né, pessoal? Isso, ao Sol é de 3 vezes 10 na 8 km. E a máxima, afélio, é de 9 vezes 10 elevado a 8 km. Calcule o raio médio da elipse da trajetória do cometa. Então a gente pega aqui, né? R, né, professor? Isso. Cadê o vermelho? A gente pega aqui o R, pega a distância mínima, soma, média aritmética, né, professor? Isso. Pega a distância mínima, soma com a distância máxima e depois divide esse troço por 2, né, professor? Isso. Lembrando que você está somando, você não está multiplicando, tá? Você está somando. 3 vezes 10 dá 8, mais 9 vezes 10 na 8. Na soma, professor, a gente não mexe com a potência de 10. A gente só vê se elas são iguais. Isso. Se elas são iguais, eu posso somar os dois da frente numa boa. Sim, você deve. Tá legal? Não é multiplicação, não tem que repetir base e somar expoentes. Pelo amor de Deus, não vai errar a popeira, tá? 3 mais 9, 12. Repete o 10 elevado a 8. Tudo isso divide por 2, né? E divide por 2. Tá legal? Isso aqui vai dar 6 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Perfeito? Bom, printou.
Eu volto para cá apenas para finalizar mais essa aula, me despedir de vocês, pedir um like no vídeo aí. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aí no canal, tá legal? Pra galera que tá vendo pela plataforma, pratiquem bastante, tá? Quero ver vocês fazendo todos os exercícios de aplicação, tá bom? Tirando bastante dúvidas, que é para quando chegar nos exercícios, os testes propostos, vocês arrebentarem de acordo com a banca de vocês. Valeu, tchau, tchau.